Você já parou para pensar que, muitas vezes, o mundo conspira contra aqueles que têm coragem de ser diferentes? Hoje eu vou contar uma história que parece polêmica, mas que revela uma verdade contraintuitiva. A força de acreditar em si mesmo pode ser maior do que qualquer preconceito ou barreira física. Prepare-se para se emocionar e se inspirar com a jornada de alguém que enfrentou o olhar torto da sociedade e transformou cada julgamento em combustível para a própria vitória. Fique até o final, porque essa narrativa vem carregada de recompensas rápidas para sua motivação, e eu prometo que vai despertar reflexões positivas sobre fé, esperança e superação. Não esqueça de se inscrever no canal Contos Inspirados nos Salmos, ativar o sininho e compartilhar essa história. Lembrando que os fatos narrados não são reais e qualquer semelhança pode ser coincidência, embora utilizemos inteligência artificial com monitoramento humano para garantir a qualidade da narrativa. Agora, prepare-se para mergulhar nesse conto de fé, coragem e transformação. Desde pequeno, Miguel percebeu que o mundo via sua diferença antes mesmo de conhecê-lo. Com nanismo, ele enfrentava olhares curiosos, comentários maldosos e piadas que poderiam derrubar qualquer autoestima. Mas, mesmo assim, havia em seu coração uma esperança silenciosa, uma semente de acreditar em si mesmo que se recusava a murchar. Na escola, enquanto outros corriam pelo pátio com facilidade, ele sentia o peso de cada passo e a tensão constante sobre seu corpo. Os professores muitas vezes tentavam ser gentis, mas os colegas, sem filtro, reforçavam o preconceito diariamente. Miguel aprendeu cedo que o mundo não era feito para ele, mas que ele poderia transformar o mundo ao seu redor com atitudes. Ele descobriu, quase que por acaso, que tinha talento para desenhar e criar histórias, e que cada traço podia expressar emoções que ninguém ousava verbalizar. Em casa, sua família oferecia apoio, mas também compartilhava medos e preocupações, transmitindo aquela sensação de vulnerabilidade que só quem é diferente conhece. Ele começou a escrever pequenos contos inspiradores, relatos que misturavam fantasia e realidade, buscando não apenas se expressar, mas também encontrar força para enfrentar a realidade cruel. Cada palavra escrita era um passo de fé, uma forma de dizer a si mesmo: eu posso, mesmo que ninguém acredite. E, aos poucos, essas histórias começaram a despertar reflexões positivas na própria mente de Miguel, fortalecendo sua autoconfiança. Ele percebeu que poderia usar suas criações para educar, inspirar e transformar o preconceito em aprendizado. Mesmo diante de olhares tortos, ele começou a sorrir com mais frequência, descobrindo que a alegria genuína é uma armadura poderosa. Em cada esquina, cada mercado e cada passeio pela cidade, Miguel sentia o peso do julgamento, mas não permitia que isso definisse sua essência. Ele entendia que, se quisesse ser feliz, precisava criar seu próprio espaço de liberdade e esperança. Foi nesse período que ele encontrou inspiração nas histórias bíblicas, especialmente nos salmos que falavam de confiança em Deus mesmo nos momentos de aflição. A partir dali, cada desafio passou a ser encarado como um convite para crescer, aprender e ensinar aos outros que superar limites é possível. E, sem perceber, Miguel começou a construir a base de uma vida que seria marcada não pelo preconceito, mas pela coragem e fé. O que ele ainda não sabia era que aquele início difícil seria apenas o prólogo de uma história de superação e fé que mudaria sua vida para sempre. E, assim, ele se preparava para enfrentar o próximo capítulo, cheio de desafios e descobertas, sem perder a esperança que já brilhava no fundo de seu coração. A adolescência de Miguel trouxe novos desafios, mais complexos e sutis, como a discriminação velada e o isolamento social. Ele percebia que muitas portas se fechavam antes mesmo de ele entrar, que sorrisos eram acompanhados de cochichos e que oportunidades pareciam sempre destinadas a outros. Em uma das tentativas de ingressar em atividades extracurriculares, foi rejeitado sob desculpas burocráticas que mascaravam o preconceito. Essa sensação de injustiça, que poderia ter derrubado qualquer um, tornou-se combustível para sua determinação. Miguel começou a buscar alternativas, cursos online, atividades culturais e concursos que valorizassem criatividade, inteligência e esforço, ao invés da aparência física. Sua escrita começou a ganhar público, inicialmente na internet, onde compartilhou contos de superação e fé, despertando empatia e inspiração em pessoas que também enfrentavam barreiras invisíveis. Cada comentário positivo era um lembrete de que ele não estava sozinho e que a esperança poderia florescer mesmo nos lugares mais improváveis. Ele começou a perceber que o preconceito não era uma sentença definitiva, mas sim um teste para fortalecer seu caráter e fé. Em encontros familiares e comunitários, Miguel passou a discursar sobre empatia, respeito e acreditar em si mesmo, utilizando suas histórias como ferramentas de transformação social. Ele percebeu que inspirar outros era uma forma de validar sua própria jornada, transformando dor em aprendizado e desafio em oportunidade. Um episódio marcou sua adolescência,
Um grupo de colegas tentou humilhá-lo publicamente, mas Miguel, mantendo a calma, respondeu com palavras de sabedoria e humor. Aquele momento, que poderia ser constrangedor, se tornou viral na pequena cidade, e Miguel percebeu o poder de enfrentar preconceito com inteligência e dignidade. Sua reputação começou a mudar, não mais apenas o menino diferente, mas o jovem que desafiava expectativas e inspirava histórias inspiradoras a cada passo. Ele começou a receber convites para palestras, workshops e eventos culturais, espalhando mensagens motivacionais para todos que desejassem ouvir. A cada vitória, por menor que fosse, Miguel se lembrava das palavras do Salmo: Eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor está com aqueles que sustentam a minha alma. Essa crença passou a guiá-lo em decisões importantes, desde escolhas acadêmicas até relacionamentos, sempre valorizando integridade e fé. Ele aprendeu a usar a internet de forma estratégica, criando narrativas que uniam humor, motivação e reflexão positiva, conquistando seguidores e fãs. E, mesmo quando surgiam críticas e haters, Miguel transformava cada ataque em inspiração, escrevendo contos que reforçavam a mensagem de superação. E assim, ele avançava, um passo de cada vez, preparando-se para o próximo desafio, ainda maior e mais revelador, que testaria sua fé e coragem de forma definitiva. Chegado à fase adulta, Miguel se viu diante de oportunidades que jamais imaginara, convites para colaborar com grandes projetos culturais e editoriais. Ele, que outrora era motivo de chacota, agora era reconhecido por sua inteligência, criatividade e mensagens motivacionais que encantavam multidões. O sucesso, porém, não veio sem esforço. Cada conquista era resultado de disciplina, dedicação e da crença inabalável de que podia superar qualquer barreira. Miguel percebeu que sua história era um exemplo vivo de contos de superação e fé, capaz de inspirar pessoas de todas as idades e realidades. Ele lançou seu primeiro livro de contos, com reflexões positivas sobre resiliência, coragem e esperança, e rapidamente se tornou referência em sua cidade. Mesmo com reconhecimento, Miguel manteve humildade, sempre lembrando das dificuldades enfrentadas e da importância de ajudar aqueles que ainda lutavam contra preconceito. Ele começou a ministrar palestras em escolas, ONGs e centros comunitários, levando histórias inspiradoras e reforçando a mensagem de acreditar em si mesmo. O impacto de suas palavras era visível nos olhos das crianças e adolescentes, muitos deles se identificando com sua trajetória e aprendendo a valorizar suas diferenças. Em uma dessas palestras, Miguel foi abordado por um jovem que confessou ter abandonado a escola por sentir-se excluído. Miguel, com paciência e empatia, o incentivou a retomar os estudos. Esses momentos reforçavam que cada história contada podia gerar ondas de esperança e transformação, comprovando que a fé aliada à ação é poderosa. Miguel também se envolveu em projetos de inclusão social, ajudando pessoas com deficiência e promovendo oportunidades de crescimento pessoal e profissional. Ele percebeu que, ao transformar sua dor em aprendizado, estava contribuindo para que outras pessoas superassem preconceitos e se encontrassem na própria força. O reconhecimento social, ainda que gratificante, nunca foi seu objetivo principal. A verdadeira recompensa era mudança positiva na vida de outros. Ele aprendeu que a verdadeira força não está em eliminar inimigos, mas em construir pontes, incentivar sonhos e reforçar a esperança. Sua vida tornou-se um testemunho de que acreditar em si mesmo é mais eficaz do que qualquer crítica ou dificuldade imposta pelo mundo. Miguel começou a ser convidado para entrevistas, podcasts e eventos nacionais, sempre compartilhando histórias de fé e esperança, consolidando sua trajetória como inspiração. Ele também percebeu que cada pequena vitória pessoal era motivo para reflexão positiva, reforçando sua própria autoestima e a fé no processo da vida. Em momentos de dificuldade, ele recorria à oração, meditação e leituras motivacionais, lembrando sempre que Deus é ajudador daqueles que sustentam a alma. A cada passo, Miguel se consolidava como exemplo de que os obstáculos podem ser transformados em oportunidades, e que a superação é fruto de coragem e convicção. E assim, ele avançava, consciente de que o próximo capítulo exigiria ainda mais coragem e resiliência, sem jamais perder a esperança que já brilhava intensamente. Miguel começou a ser convidado para eventos internacionais, levando suas mensagens de superação e fé para públicos cada vez maiores. Cada palestra era acompanhada de reflexões positivas, incentivo à ação e contos inspiradores que emocionavam e motivavam os ouvintes. Ele percebeu que sua missão transcendeu a própria vida. Agora era uma luz para aqueles que se sentiam invisíveis, desprezados ou incapazes. Mesmo diante de holofotes e reconhecimento, Miguel manteve a autenticidade, sempre lembrando de suas origens e das dificuldades enfrentadas. Ele se tornou referência em histórias de fé e esperança, mostrando que acreditar em si mesmo pode transformar não apenas uma vida, mas comunidades inteiras. Sua escrita se tornou viral em redes sociais, seus contos compartilhados por milhares,
cada um trazendo mensagens motivacionais e inspiração real. Miguel criou um projeto social que incentivava jovens com deficiência a desenvolver habilidades artísticas e literárias, reforçando a ideia de que todos podem brilhar. Ele se tornou mentor de muitos, ensinando que o sucesso é uma construção diária, baseada em disciplina, fé e determinação. Cada testemunho de superação que chegava até ele reforçava que sua própria história tinha se transformado em legado, e não apenas conquista pessoal. Miguel percebeu que os inimigos do passado, que um dia o ridicularizaram, não tinham mais poder sobre sua vida, e que a vingança verdadeira é viver bem. Sua trajetória passou a ser estudada em escolas e universidades como exemplo de resiliência, coragem e visão positiva diante das adversidades. Ele se tornou um símbolo de que a fé e a esperança, quando aliadas à ação, podem produzir mudanças concretas no mundo real. Miguel também começou a ser reconhecido por grandes personalidades e líderes sociais, reforçando sua influência positiva em diferentes setores. Em cada palestra, ele sempre lembrava de que o primeiro passo para a transformação é acreditar em si mesmo e manter a esperança viva. Ele continuava escrevendo, publicando livros e artigos com reflexões motivacionais, contos inspiradores e mensagens de fé que tocavam profundamente os corações. Miguel percebeu que a maior recompensa não estava na fama, mas na capacidade de gerar impacto positivo e inspirar mudança. Cada história compartilhada era um lembrete de que o preconceito é apenas uma sombra passageira diante da luz da determinação e coragem. Ele inspirava não apenas pessoas com deficiência, mas qualquer indivíduo que enfrentava barreiras, mostrando que a esperança é universal. Miguel sentia que sua vida agora tinha propósito maior, transformar desafios em aprendizado e dor em mensagem motivacional. E assim, ele avançava para novas jornadas, pronto para enfrentar desafios maiores, sempre com fé, esperança e a certeza de que podia inspirar ainda mais pessoas. Com o tempo, Miguel percebeu que sua história de superação havia se tornado maior do que ele próprio. Suas ações, palavras e livros transformaram vidas e deram sentido real às histórias de fé e esperança que ele sempre buscou viver. Ele via jovens sorrindo ao ouvir seus contos inspiradores, adultos reencontrando a motivação para perseguir sonhos, famílias aprendendo a valorizar cada diferença. Miguel entendeu que o legado mais valioso que podia deixar era a capacidade de ensinar a acreditar em si mesmo, mesmo em meio ao preconceito ou dificuldade. Ele começou a ser convidado para escrever artigos motivacionais em jornais e revistas, alcançando um público ainda maior com mensagens inspiradoras. Sua vida passou a ser estudada como caso de contos de superação e fé, referência de que a persistência e a esperança transformam realidades. Miguel sentia uma gratidão imensa por cada obstáculo enfrentado, pois cada dificuldade moldou sua coragem e capacidade de inspirar outros. Ele continuava a criar histórias motivacionais, contos que mostravam que ninguém está limitado por circunstâncias, mas sim pelo medo de acreditar. A cada relato compartilhado, Miguel reforçava que a fé não é apenas acreditar em algo invisível, mas também agir com coragem e determinação. Ele percebeu que, mesmo que alguns não compreendessem sua jornada, a verdadeira vitória estava em manter a esperança viva e continuar impactando vidas. Miguel começou a organizar encontros e seminários sobre autoestima, fé e superação, inspirando ainda mais pessoas a trilhar caminhos de coragem. Ele sentia que cada sorriso de quem ouvia era uma prova concreta de que suas mensagens motivacionais estavam gerando efeito real. Mesmo diante de críticas e ceticismo, Miguel aprendeu a confiar no processo, sabendo que cada passo positivo gerava impacto duradouro. Ele se tornou símbolo de que a diferença física ou social nunca deve ser vista como limitação, mas como oportunidade de transformação. Suas histórias foram transformadas em livros, vídeos e cursos, atingindo milhares de pessoas e consolidando seu legado de esperança. Miguel entendeu que a maior vitória não era pessoal, mas coletiva, inspirar outros a acreditar em si mesmos e a superar barreiras invisíveis. Ele continuava escrevendo contos de superação e fé, reforçando mensagens motivacionais que ecoariam por gerações. Cada ato de coragem, cada palavra de incentivo, cada história compartilhada era um tijolo na construção de um mundo mais empático e positivo. Miguel, finalmente, compreendeu que a verdadeira recompensa da vida não é reconhecimento, mas a transformação que geramos no coração dos outros. E assim, sua jornada se consolidou como um exemplo vivo de que, mesmo nas adversidades, a esperança, a fé e a determinação podem mudar tudo. E então, você consegue perceber como cada desafio pode se tornar um trampolim para o sucesso e a felicidade? Como você pode aplicar essas reflexões positivas no seu próprio dia a dia e transformar adversidades em oportunidades de crescimento? Quem você poderia inspirar hoje apenas acreditando em si mesmo e mantendo a esperança viva, mesmo diante das dificuldades? Se essa história tocou seu coração,
Não se esqueça de se inscrever no canal Contos Inspirados nos Salmos e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. Lembre-se, os fatos narrados não são reais e qualquer semelhança pode ser coincidência, ainda que tenhamos utilizado inteligência artificial com monitoramento humano para garantir qualidade e veracidade da narrativa. Permita-se acreditar em si mesmo, transformar sua realidade e inspirar os outros com sua própria história de fé, coragem e esperança.